Século XXI, ano de 2017. Avistamos uma cidade em ruínas que estava sendo coberta por uma tempestade de raios. As ruas estavam cheias de escombros de sangue, desastres, mortes, medo e dor. De repente, vemos um garoto coberto por sangue e ferimentos, que estava chorando. Ele perguntava aonde estava sua mãe. Infelizmente tem sido assim desde que me recordo. O mundo estava mergulhado em sofrimento e destruição, mas surgiu Athena, a grande deusa da sabedoria que protege a humanidade desde tempos longínquos de todos os males que possam ameaçar a paz e a ordem. Essa era uma nova Athena de cabelos loiros e segurando um báculo que não era Nike, a deusa da vitória. Contudo, em tempos difíceis, a esperança é como um raio de luz, efêmero e fugídio. Como o coração humano é frágil, sempre haverão inocentes se agarrando à esperança. Inocentes que são separados de seus familiares e privados de ter paz. Por isso, quão cruel poderia ser este mundo? De repente voltamos até aquela cidade destruída. Algo chama a atenção do menino que chorava. Um homem de armadura se aproximava e dizia: "Ei garoto, onde estão os seus pais?" E a criança abre um sorriso. Aquela vestimenta era muito brilhante. De repente nos é revelado que na verdade aquele é um cavaleiro de ouro, Ike de Leão, que dizia: "Vamos, vou levar você para um lugar melhor do que essa bagunça." Ike estende sua mão para o garoto que a pega. O leão dizia: "Não tenha medo, eu sou um grande cavaleiro da justiça." O garoto perguntava se isso seria sério. Então o senhor é um cavaleiro que luta contra o mal? E assim o narrador dessa história dizia: "Pensando assim, meu pai Ike, o cavaleiro de leão, lutou ao lado de Athena. Ele era um guerreiro poderoso e uma pessoa gentil. Por muito tempo, ele liderou guerreiros em defesa dos inocentes. Porém, o impensável aconteceu e ele caiu diante de um inimigo mais poderoso. Ares, o deus da guerra, irmão mais novo de Athena, despertou nesta época para praticar sua atividade predileta, travar batalhas e espalhar o temor no coração dos humanos. Entretanto, mais uma vez, os Cavaleiros de Ouro, a elite da confraria de Athena, se reuniram para lutar ao lado da deusa, que retornou para guiar seus guerreiros em mais uma guerra santa. Após a sua morte, eu jurei sobre o sangue do meu pai caído em batalha, em honrar a sua luta por Athena. Não vou descansar jamais, não até que se cumpra o seu legado, e que Ares e seus guerreiros sejam aniquilados. Em frente ao túmulo de Ike de Leão, aquele garoto que outrora ele havia salvo no passado, agora era o cavaleiro de Orion, que estava focado em substituir o leão, o homem que ele chamava de pai. Depois disso, no ano 2020, no santuário de Atena, na Grécia, somos levados até a sala do grande mestre. Um cavaleiro com trajes de treinamento se aproximava, e vemos outras duas pessoas ao lado do grande mestre. O cavaleiro de Sagitário dizia que o garoto estava atrasado. Aquele era o filho adotivo de Ike. Ele fica de joelhos e se pronuncia: "Eu fui informado do seu chamado, grande mestre." O mestre, sentado em seu trono, pronuncia o nome do garoto: Nicolas de Orion. Devo dizer que seus feitos como cavaleiro de prata trouxeram prestígio à sua reputação. Honraste seus votos de guerreiro lutando em nome de Athena, assim como seu pai Ike de Leão. Também soube de seu treinamento com Argaios de Sagitário. Ele me disse que você está pronto para suceder seu pai, é verdade? Nicolas então concorda: "Sim, senhor." O grande mestre então continua: "Você reafirma a promessa de proteger Athena e este santuário com sua própria vida?" Olhando para a nova Athena que estava ali presente, o obstinado Nicolas responde que sim. "Sim, eu darei minha vida por Athena e por esse santuário." Então as palavras do grande mestre são as seguintes: "Cavaleiro, neste momento você tem a oportunidade de honrar a memória de seu pai adequadamente. É vontade de Athena e também por indicação de Argaios de Sagitário, o seu tutor, que você seja guardião da quinta casa neste santuário." Nicolas fica surpreso com aquelas palavras. Quinta casa? Então finalmente eu... O mestre então dizia que sim, a sagrada armadura dourada de leão o escolheu como seu cavaleiro. Portanto, eu o condecoro com a estáter de leão. Irá permiti-lo trajar a armadura que outrora pertenceu ao seu pai. Naquele momento, Athena se aproxima com um pingente de leão. Nicolas, de joelhos, começa a rir. "Haha, finalmente chegou o meu dia." E Athena diz: "Parabéns, Nicolas. Ele ficaria orgulhoso de você." Ela coloca o colar no cavaleiro, que dizia em pensamentos: "Layla, desde que assumiu o posto da deusa Athena aqui no santuário, poucos a veem." E Athena falava:
Nicholas, você não deve estar habituado às Staters, mas elas reagem ao seu cosmo e... Aquele colar começa a brilhar e o cavaleiro se assustava. Ele se pergunta o que estava acontecendo. De repente, o cosmo da constelação de Leão se manifesta. Nicholas diz que aquele poder era imenso. Ele mal conseguia se controlar. Sinto que algo está me envolvendo. Então essa é a poderosa armadura de Leão. Seu brilho é magnífico. Eu me sinto mais poderoso também. Eis então que um novo cavaleiro de ouro surge. Erga-se Nicholas de Leão. O grande mestre dizia: Nicholas, é seu dever proteger a casa de Leão. Use a armadura com sabedoria e sempre em nome da justiça. O cavaleiro então concorda: sim, meu grande mestre. E a Athena Layla também se pronunciava: lembre-se, a Stater irá reagir à sua vontade. Por isso, controle as suas emoções, ok? Naquele momento, o cavaleiro de Sagitário ali presente dizia: grande mestre, eu irei me retirar. Retornarei à casa de Sagitário, com sua licença. Enfim, eu cumpri minha promessa. Dizendo essas últimas palavras em pensamento, Argaios de Sagitário se lembrava de Ike de Leão. Nicholas dizia em pensamento também: esse Argaios, sempre de cara amarrada, não gosta de se socializar. Meu pai o adotou como um filho e moldou sua personalidade para ser um poderoso guerreiro. Este é Argaios o solitário, aquele que me treinou para ser um cavaleiro de ouro. De repente alguém chamava por Nicholas, e o garoto então responde: hã? Layla, digo, Athena, o que você deseja? A garota diz para ele: ei, não precisa ser tão cordial comigo, nós nos conhecemos desde pequenos. Anda, preciso te mostrar algo muito importante. Agora que você é um cavaleiro de ouro, precisa saber disso. Nicholas queria saber do que se tratava, e a deusa Athena o puxa pela mão. Ela pede a licença para o grande mestre, que libera passagem para sua senhora Athena, e de repente o olhar de Layla muda, e frente à gigante estátua de Athena, que segura a deusa Nike na sua mão direita e o grande escudo na esquerda, conseguimos avistar um intenso brilho que acontecia no alto daquela escadaria. Nicholas então perguntava: para onde você está me levando? Layla, que mistério é esse? E ela então responde: você já vai ver, seu pai disse para te mostrar, é algo de suma importância para o santuário, estamos nos aproximando. Um brilho intenso ofusca os olhos de Nicholas, que diz: espere, que cosmo poderoso é esse? E Layla então explicava: este cosmo vem daqui, deste báculo, é seu poder que mantém ativa a barreira que protege todo o santuário. Nicholas diz que entende, mas esse báculo, como ele pode sustentar a barreira sozinho? E nesse momento Layla revela: não, ele não sustenta a barreira sozinho. Eu preciso vir aqui todos os dias, pois somente através de minhas preces o báculo mantém a barreira ativa. Nicholas fica surpreso: mas todos os dias? E Athena responde que sim, o báculo que representa a deusa da vitória Nike está perdido há muito tempo. Mas eu sei que desde a era mitológica, a deusa Nike sempre esteve ao lado de Athena, sendo decisiva contra seus inimigos. Se eu estivesse com Nike, eu não precisaria usar esse báculo e a barreira teria mais alcance. Porém, eu não sei onde Nike está, e isso me deixa muito preocupada. Eu, como Athena, não deveria demonstrar tanta fraqueza, porém, eu procuro ser forte na frente de todos. Só que é muito difícil fingir que está tudo bem. O Cavaleiro de Leão então pega no ombro da deusa e diz que está tudo bem. Ela agradece a Nicholas, que dizia: eu acho que entendo como você se sente. Todos esperam muito de mim por causa do meu pai. É muita responsabilidade ser filho de um grande cavaleiro, mas eu tento não deixar que isso se torne um fardo. Layla então perguntava: mas como você consegue fazer isso? Sabe, às vezes sinto que o mundo vai desabar sobre mim. E olhando para o céu, o cavaleiro responde: bem, quanto a isso, o mundo já desabou sobre nós naquele dia. Layla pergunta se Nicholas falava daquele dia em específico, e ele responde que sim. Eu tento esquecer aquilo todos os dias, mas ainda assim tenho pesadelos. A deusa diz que todos eles perderam algo importante naquele dia. Mas bem, vamos mudar de assunto? Isso sempre nos deixa cabisbaixos, não é? E Nicholas, olhando para a lua, falava: algo importante, você tem razão. No santuário, os soldados conversavam. Você soube? Houve outro ataque ao nosso exército, dessa vez nos arredores do santuário. O outro responde: eu fiquei sabendo, disseram que ele derrubou 10 dos nossos soldados. Você acredita nisso?
mas um deles não acreditava. Ora, não invente essas coisas, ninguém poderia ter tamanha força. Nós somos um exército poderoso e temos a proteção da deusa Atena. Você tem razão, que boato de merda, né? Se por acaso esse maldito aparecesse aqui, ele não seria capaz de nos fazer um arranhão sequer. Porém, de repente, alguém dizia, você tem certeza? Os soldados então são surpreendidos, mas o quê? Ei, cuidado! O inimigo era um berserk de Ares, com as mãos sangrando. Ele dizia, bem, é que acho que sua cabeça já não faz mais parte do seu pescoço. De repente, o pescoço de um dos soldados é cortado, e o soldado que tem a cicatriz no nariz gritava, seu maldito, você deve ser um daqueles, porém seu pescoço de repente aparece um risco, e o berserk diz, shh, não fale muito, vai sair mais sangue ainda, e de repente a cabeça do soldado cai de seu corpo, e quando ela cai no chão, o inimigo se pronuncia, eu avisei, né? Como são fracos, suas cabeças mal ficam nos pescoços. Será que as defesas de Atenas são tão ridículas assim? Onde estão os poderosos cavaleiros de ouro? Porém, de repente, algo chama a atenção daquele berserker. Com uma aura tensa emanando seu cosmo, ele dizia, sim, meu senhor, sinto um cosmo poderoso se aproximando. Mas o quê? E de repente várias rochas são arremessadas na sua direção. O berserker continua surpreso, porém no último momento ele corre em alta velocidade e consegue fugir daquele ataque. De repente, alguém pisa com muita força no chão, aquela pessoa trajava uma das armaduras douradas, e o inimigo diz, mas que merda é essa? Quem teria tamanha força para tirar uma rocha desse tamanho? Olhando para trás, ele avista um homem enorme, trajando a armadura de ouro de touro. Ele dizia, me desculpe a péssima recepção, mas eu estou curioso para saber como você conseguiu atravessar a barreira de Atena. E o berserker então responde, então você é o cavaleiro de Atena? Não parece com os outros fracotes que eu decapitei. E respondendo sua pergunta, eu entrei no santuário usando essa belezinha aqui. O berserker mostra uma estáter, ao que parece seria a de Sagita. O cavaleiro de ouro então diz, eu imaginei, essa estáter é de um cavaleiro de prata, e pelo visto eu terei que tomá-la à força. Somos então levados até a sala do grande mestre, onde um cavaleiro de ouro se aproximava e então se ajoelha perante o mestre do santuário que diz, sua presença neste salão é sempre um motivo de apreensão, o que o traz aqui? Ajoelhado perante o grande mestre estava o cavaleiro de ouro que dizia, Geru de Aquário se apresentando, senhor, sinto muito por minha presença lhe trazer desconforto, entretanto creio que a notícia seja animadora, senhor. O mestre pede para ele ser direto, e Geru então responde, eu tenho notícias sobre o báculo de Atena. Porém voltamos à batalha no santuário, onde o touro enfrentava o berserker que dizia, tomar a força? Não me faça rir, quero ver você me tirar essa estáter depois que eu fizer você em pedaços com o meu poder. O cavaleiro de ouro de touro dá um sorriso, então fala, você se lança ao combate com muita avidez. O cavaleiro fecha os seus olhos e o berserker queima seu cosmo até o máximo. Junto de uma espécie de eletricidade, ele dispara o seu ataque, Lycan Slasher. Porém, mesmo com essa ameaça, o cavaleiro de touro nem sequer se mexia. Ele apenas ergue sua mão e diz, não me subestime, fedelho. Com apenas esse movimento, ele dissipa o poder disparado do berserker. O cavaleiro então simplesmente corta o poder em dois. O berserker fica surpreso. Mas o que? Isso é impossível. Meu ataque foi desviado por um simples movimento. E o cavaleiro de ouro então explica. É muito simples. Tudo neste universo está sujeito às leis da gravidade. Mesmo sua técnica não está livre dela. Você jamais conseguirá superar a maior das leis, a força que orquestra tudo através da imensidão do cosmos. Eu posso dominar essa força com maestria. É por essa razão que me chamam de Linos, o guerreiro titânico. Pois assim como Atlas, o titã que segurava os céus nos tempos mitológicos, tenho a força que rege o próprio firmamento em minhas mãos. Agora sinto o poder do cavaleiro de touro. O cavaleiro de ouro então entra em guarda. Ele concentra seu poder dourado. O berserker fica tenso, então dizia, o cosmo dele está aumentando rápido demais. Isso é muito assustador. Após juntar cosmo energia suficiente, o cavaleiro de ouro se lança na direção do inimigo. Aquele golpe se chamava
Taurian Assault. O touro então atinge o inimigo em cheio. O Berserker perde até mesmo seu capacete naquele impacto. Ele então cospe sangue e é arrastado pelo chão até que se choca com as ruínas e o Cavaleiro de Touro diz: isso deve bastar, ele não irá sobreviver a tantos danos. O inimigo estava desacordado e o touro então segue seu caminho. Agora me pergunto, como ele conseguiu a Stater, já que nenhum inimigo pode adentrar o santuário? Bem, o que realmente importa é recuperá-la e entregar ao grande mestre. Porém, de repente, alguém diz: não tão rápido, touro. O Berserker inimigo saía de dentro daqueles escombros e o touro então se pronuncia: eu estou impressionado. Depois de receber um ataque de tamanho impacto, você não deveria nem mesmo se mover. O Berserker então dizia: se você acha que isso é o bastante para me vencer, você não sabe de nada. É inútil tentar ferir o meu corpo, cavaleiro. A dor não é problema para nós Berserkers. Ao jurar lealdade ao nosso Senhor Ares, ela já não nos incomoda mais. Em troca de servi-lo com nossas vidas, eles nos abençoou com seu icor em nossos corpos. E desde então, a dor tem sido como uma leve brisa. A verdade é revelada. Os Berserkers receberam o sangue do Deus Ares em seus corpos. Então o Cavaleiro de Ouro diz: como você pode se orgulhar de não sentir dor e ainda assim dizer que é um guerreiro? Em todo caso, parece que a luta de verdade vai começar agora, não é mesmo? Eu sou o guardião da segunda casa do santuário de Atena, Linos de Touro. E o inimigo então responde: eu sou um dos Berserkers que integram o batalhão de fogo vermelho. Meu nome é Arcas de Damarchus, o amaldiçoado por Zeus. Também estou impressionado, normalmente eu arranco as cabeças sem saber os nomes. Meu Lycan Slasher não fez efeito, mas tenho a coisa certa para caras como você. Veja seu corpo sucumbir à maldição do meu horror Lycan. E de repente o Berserker Arcas exala seu cosmo negro como se fosse o uivo de um lobisomem. O Cavaleiro de Ouro fica se perguntando: mas que tipo de técnica é essa? De repente ele fica assustado. Seu braço, ele não conseguia mais mexê-lo. Sua perna também. Na verdade, não só esses membros, mas seu corpo por inteiro já não se movia mais. E o Berserker de Damarchus então explica: não adianta, não conseguirá se mover por mais que tente. As vibrações do Lycan Horror entram em ressonância com os impulsos elétricos dos seus músculos, deixando-o incapaz de realizar um mísero movimento sequer. Sem conseguir se mover, o Cavaleiro de Ouro dizia em pensamentos: mas que desgraçado, não esperava algo desse tipo, vou ter que levar esse moleque mais a sério. Arcas então se pronuncia: eu vou levar sua cabeça para o meu senhor. Então fique quietinho aí, você já era Cavaleiro de Touro. O Berserker de Damarchus parte para o ataque fatal. Ele estava com sede de sangue. Porém, de repente, o Cavaleiro Linos percebe algo. Mas que cosmo agressivo é esse? Espere, esse é o... E de repente alguém naquele momento salta com um imenso cosmo concentrado nas mãos. E então diz: você é mesmo um covarde arrogante. Achei que os servos de Ares fossem guerreiros de verdade, se escondendo atrás de uma técnica covarde. Seu lixo! Aquele era o novo Cavaleiro de Ouro Nicolas de Leão, que com um soco certeiro, coberto de energia de seu cosmo dourado, ele acerta o servo de Ares bem na cara, salvando assim Linos de Touro. O Berserker Arcas de Damarchus paralisa o Cavaleiro de Ouro Linos de Touro com sua habilidade Lycan Horror. Porém, ao partir para o ataque, Arcas é impedido por Nicolas de Leão, que acerta um soco no Berserker, que diz: como você ousa me atrapalhar, seu verme? Quem porra você pensa que é? E então o Cavaleiro de Ouro Nicolas de Leão responde: como dizia meu pai, os covardes merecem ser atacados sem aviso. Porém o inimigo esnoba a investida do leão, como se seu grande ataque tivesse feito algo. São idiotas do seu tipo, que me deixam muito puto. Porém de repente o Cavaleiro de Ouro Linos de Touro se pronuncia também: espere, filho de Ikki, não pense que esse moleque me venceu. Isso seria um insulto à memória de seu pai. Porém Nicolas subestima o touro. Sei, se eu não tivesse chegado a tempo, estaria juntando agora os seus pedaços. E caso você não tenha percebido, ele não é o único a querer sua cabeça. Porém Linos não deixa barato. Mas que piada em você me salvar. Eu já lutava enquanto você aprendia a andar, garoto. E o Cavaleiro de Leão repete: não me ouviu? Há mais deles por aqui.
Mas o Cavaleiro de Touro então responde: não importa se são 1, 2 ou 10, não vai sobrar nada deles depois que virem a minha fúria. De repente o Cavaleiro de Ouro da constelação de Touro manifesta seu poder. Aquela pressão de sua cosmoenergia faz as rochas ao seu redor flutuarem, e junto disso seus olhos ficam brancos e ainda assim ele começa a emanar a presença sufocante de um cavaleiro dourado. Porém, de repente, um novo inimigo aparece. Um momento, lamenta a interrupção, mas este combate não deve se estender. O Cavaleiro de Leão então se pronuncia: eu falei que tinha mais deles por aqui. E o novo inimigo diz: então esse é o guerreiro sobre o qual o Senhor Kidoimos nos alertou, o herdeiro de Ikki. Arcas de Damarchus falava: para você dar as caras é porque está bem empolgado. Eles até que são um pouco fortes, não acha? E aquele Berserker responde: sim, a elite de Atena é muito poderosa, como dizem por aí, né? São guerreiros formidáveis. Seria um prazer enfrentá-los, mas este não é o momento. Enfim, eu sou Chival de Diomedes e estou aqui para entregar uma mensagem do nosso senhor Ares à deusa Atena. Nas lembranças do passado, somos levados à casa de Leão no santuário de Atena. Alguém segurava o pequeno Nicolas e dizia: está tentando me hipnotizar, olhinhos brilhantes. Mas e você, o que tanto pensa por aí? A garota perguntava para Ikki de Leão, que de braços cruzados estava encostado na parede da casa de Leão. Ele então responde: nada demais, só alguns assuntos do santuário mesmo. A mulher então falava: você está se esforçando demais, Ikki. Acho que deveria passar mais tempo com a gente, não é, meu anjinho? Entendo o seu dever como cavaleiro, mas ele precisa de você. Não me entenda mal, não estou te cobrando, mas é que sinto sua falta também, sabe? E em um quadro de retrato tinha uma foto de um senhor mais velho de barba, porém não conseguíamos ver quem era. Em pensamentos, Ikki se lembrava de Shun enquanto dizia: eu entendo você, apenas fico pensando na segurança desse menino e no que está por vir. É inevitável não pensar no pior, assim como foi com você. Ikki então se pronuncia para a garota: você tem razão, eu vou tentar ser um pouco mais presente, Sofia. Aquela mulher loira que segurava a criança Nicolas olha para trás e então dá um sorriso. Somos levados então a outra lembrança do ano 2010. Essa cena ocorreu no santuário de Atena, na Grécia. O Cavaleiro de Ouro Ceia de Sagitário dizia: é chegada a hora de decidirmos quem de nós vai assumir o posto do grande mestre. Nós estamos ficando sem tempo, afinal Atena, a Saori está, e a deusa Atena Saorikido estava em silêncio, e conseguimos ver em suas mãos uma espécie de cristal se formando. Shun de Virgem se pronuncia: você tem razão, Ikki, vamos iniciar a votação. O Cavaleiro Ikki de Leão dizia: eu já imagino quem você pretende indicar, Shun. Yoga de Aquário também falava: eu também já tenho a minha escolha, e como Shun disse, sejamos rápidos. Ceia de Sagitário, que ainda chorava, então diz: nós a salvamos tantas vezes, porque não podemos fazer nada agora, sequer podemos ser chamados de Cavaleiros de Atena. Shun então responde ao Cavaleiro: pare de se culpar, Ceia, infelizmente desta vez não podemos fazer nada. E Ikki de Leão, como sempre, é muito duro com suas palavras. Não é hora de ficar se lamentando pelos cantos. Acha que é o único que perdeu alguém, esqueceu que todos estamos prontos para morrer, incluindo ela. Enquanto isso, Shiryu de Libra pensava: esse é um péssimo momento para nós perdermos o foco. Eu entendo você, Ceia, mas temos que decidir isso antes que a Saori... E Ceia de Pégaso, porém, não fica calado perante as palavras do antigo Cavaleiro de Fênix. Maldito, calha a sua boca! Ikki responde: você já deveria saber que a maldição dos cristais não tem cura. Droga, Ceia, seu mundo se resume somente a Saori. Como pode ser tão egoísta num momento como esse? E naquela hora Ikki dá um soco na parede e em pensamentos ele dizia: eu já perdi 2 vezes pessoas preciosas para mim. Ele se lembra de Esmeralda e também da outra garota que cuidava de Nicolas. Ceia está abalado, tudo aquilo era uma droga. Naquele momento Shiryu se pronunciava: já basta, não vamos perder o pouco de tempo que temos discutindo. Vocês dois não lutam por Atena e pela justiça. Essa não é a hora de discutir quem perdeu mais ou quem perdeu menos. Yoga também diz: Ceia e Ikki,
Isso só vai aumentar os nossos problemas. Nós temos algo mais importante para nos preocupar agora. Esse é o momento de decidirmos quem será o grande mestre. Então vamos começar isso de uma vez. Eu acredito que o único capaz de assumir esse posto no momento é Shiryu de Libra. Shiryu se impressiona, mas eu e Yoga tem certeza. Shun fica surpreso e Ikki tinha um olhar decisivo, enquanto Seiya dizia o nome de Shiryu, pensando sobre aquela possibilidade. Yoga de Aquário então continuava seu discurso. Sim, Shiryu, você é o mais digno de sentar-se ali. Como um amigo e companheiro de longa data, eu acredito que você seria um grande mestre. Além do mais, essa cabeça dura é quem se preocupa mais com os outros do que com ele próprio. E naquele momento, Seiya cai na real. Em pensamentos ele diz, como eu sou patético. Ikki tem toda a razão, estão todos se esforçando apesar de tudo. Eu deveria ter vergonha de estar sendo tão egoísta. Ela não ia gostar de nos ver brigando. Saori, amigos, me perdoem. E naquele momento o cavaleiro escutava Athena perguntando, Seiya, o que te preocupa tanto? Shun de Virgem dizia, eu concordo com Yoga, você também não acha isso, Ikki? O Cavaleiro de Leão diz que seja assim, e Shiryu fica surpreso com a confiança que seus companheiros têm sobre ele. Seiya de Sagitário se pronunciava, não vou contrariar vocês, pra mim também é uma óbvia escolha. Me desculpem, eu estou de volta. Pra falar a verdade, eu jamais esqueço que é graças a vocês que eu estou vivo até hoje. E Shiryu, chorando, se emociona com as palavras de Seiya que dizia, foram muitas as vezes que você me ajudou, sempre se sacrificando. O Cavaleiro de Sagitário se lembrava de quando ainda eles eram Cavaleiros de Bronze, e Shiryu salvou Seiya da morte negra, o efeito colateral dos meteoros negros do Cavaleiro Pégaso Negro, além de quando Shiryu deu seu próprio sangue para restaurar as armaduras de Dragão e Pégaso, ou quando se cegou para vencer o Cavaleiro de Prata Algol de Perseu. Sendo assim, Seiya continuava dizendo, aquele cara disse que talvez, em um futuro próximo, não estejamos mais aqui, que precisamos treinar novos cavaleiros. E como o Yoga disse, você é o mais preparado para liderar esses novatos. Então, que seja você a ensinar nossos valores a essa geração que protegemos. Eu acredito em você e nesses jovens, pois em breve eles irão derrotar Hades, e eu tenho tanta certeza disso. Sendo assim, no ano de 2011, o Cavaleiro de Libra, antigo Cavaleiro de Dragão Shiryu, é nomeado o Grande Mestre do Santuário. Seus amigos diziam, Shiryu, enquanto nossas centelhas de vida permitirem, nós iremos te apoiar. Mas quando nós formos embora, tenho certeza que o espírito de Athena retornará. E assim o novo grande mestre se pronuncia, meus queridos irmãos, eu nunca hesitei em lutar com vocês, então se esse é o desejo de todos, eu não vou falhar, essa nova era será tão sangrenta quanto as anteriores, mas sujaremos nossas mãos em nome da paz e da justiça na terra, quantas vezes forem necessárias. Eu, como grande mestre desta era, vou reerguer o santuário e levar esses jovens à vitória, pois meu destino foi traçado naquele dia, pela confiança de vocês, meus amigos. E assim, Shiryu, o grande mestre do santuário, é o último dos antigos 5 cavaleiros de bronze ainda restantes naquele santuário. Em um tempo não muito distante, os cavaleiros de Atena reconstruíram o santuário na Grécia, um local que havia sido pulverizado pela Guerra Santa contra o imperador do submundo Hades. E cerca de 20 anos após a última Guerra Santa, um embate ocorreu entre uma das forças de Ares, o Batalhão do Desastre e o restante do exército de Atena, liderados por Seiya de Sagitário. A duras penas, os cavaleiros foram condenados por uma terrível maldição que se manifestou de uma forma silenciosa. Ela atingiu os guerreiros e até mesmo a deusa Atena, que até então era Saori Kido. Essa maldição ficou conhecida como Cristais da Morte, nome que foi dado devido à presença de estigmas cristalizados pelo corpo de suas vítimas, levando elas a uma morte lenta e dolorosa. O combate entre os dois exércitos custou a vida de diversos cavaleiros, porém mesmo a derrota do exército inimigo, houve uma enorme baixa por parte dos cavaleiros de Atena, pois muitos guerreiros ainda não estavam preparados para assumir como uma nova geração. Com o passar dos anos, os mais poderosos foram caindo um a um, devido ao poder implacável dos Cristais da Morte, os mesmos que levaram Saori. A maioria dos que participaram dos combates não conseguiu resistir, mas entre eles, o último a ficar de pé foi Ikki de Leão.
Ele suportou o efeito dos cristais o máximo que pôde. O Cavaleiro de Leão bravamente protegeu e guiou muitos dos cavaleiros nessa nova era, trabalhando juntamente com o grande mestre recém-eleito Shiryu de Libra. Entretanto, a maldição dos cristais não se esquecia de ninguém, então Ikki haveria também de cair no futuro. Uma perda irreparável. Shiryu, o grande mestre, foi então o último entre sua geração, aquele que deveria reger o santuário, liderando os novos cavaleiros em nome de uma nova encarnação da deusa Atena. Meses após a morte dos cavaleiros lendários, como ficaram conhecidos, Seiya e seus irmãos, aparece no santuário uma jovem demonstrando enorme poder. Muitos, ainda duvidosos, sentiram um cosmo familiar, mas outros não tiveram dúvidas sobre o que estava acontecendo. Ela era Atena. O espírito e a proteção da deusa estavam retornando ao santuário, mas agora como Layla, a nova Atena. Ano de 2020 no santuário de Atena na Grécia. O grande mestre dizia: Jehu de Aquário, o que você tem a me dizer sobre o báculo de Atena? E o cavaleiro de ouro ajoelhado perante o mestre responde: Fico honrado por sempre ser consultado por vossa santidade. Acredito que algumas informações que eu tenho podem ser úteis para entender o que aconteceu com o báculo. Talvez o estado atual de Atena seja a resposta de tudo. O grande mestre então perguntava: por acaso essa informação provém de seus sonhos premonitórios? E o Aquário responde que sim, grande mestre. Desde jovem, eu tenho alguns sonhos nos quais consigo antever certos acontecimentos. Durante todo esse tempo eu venho esclarecendo acontecimentos antigos e atuais em minha vida, para o bem ou para o mal. Isso me acompanhou ao longo de toda a minha vida. O mestre então dizia: entendo, isso é como um fardo, mas ao mesmo tempo uma bênção. E Jehu continuava contando sua história. Desde minha infância, eu tento compreender estes sonhos, buscando seus significados, e atualmente tento interpretá-los me baseando em símbolos, locais, elementos e também conceitos, como os povos antigos. Lembro-me que antes de meu mestre morrer, sonhei com uma enorme geleira se partindo ao meio, num lugar semelhante à Sibéria, mas o que senti durante esse momento foi a sensação de estar perdendo alguém. Em outro sonho, uma luz se distanciava enquanto eu corria em sua direção. Ali eu senti a mesma tristeza, o que depois viria a culminar com o desaparecimento da minha irmã mais nova. Nesse momento, o grande mestre se pronuncia: estes são sonhos aos quais muitos não dariam importância, mas levando em conta quem foi teu mestre e onde treinaste, não percamos mais tempo. Diga a relação que acreditas existir entre teu sonho e o báculo de Atena. Nesse momento, Jehu começa a explicar o seu sonho. Bem, esta noite eu tive um sonho muito peculiar. Pode parecer sem sentido, mas sonhei com duas torres incompletas. Em cada uma dessas torres havia símbolos familiares. Por tudo que observei, eu concluí que essas duas torres seriam como Ares e Atena. Digo isso porque eu percebi que esses símbolos eram fáceis de se identificar. O primeiro era uma lança, já o segundo símbolo de Nike, a deusa da vitória, porém um tanto quanto desgastado. E de repente alguém dizia: isso significa apenas uma coisa, Atena está incompleta. Jehu então fica surpreso: mas quem está aí? E o grande mestre dizia: então você resolveu aparecer, que oportuno. O cavaleiro de Aquário gritava: quem ousa invadir a sala do grande mestre? E nas sombras entre os pilares vemos a silhueta de alguém, um cavaleiro de ouro, representante do signo de Câncer. Ele então se pronuncia: perdoem-me, cavalheiros. Eu estava ouvindo atentamente essa conversa e percebi que posso acrescentar algo de útil nesse assunto. Se vocês dois me permitem, né? Jehu de Aquário fica indignado. Esse cara estava aqui todo esse tempo e eu não havia percebido nem mesmo a sua presença. Apesar de trajar uma armadura de ouro, ele emana uma aura sinistra. O grande mestre então nos apresenta aquele cavaleiro. É Sileno de Câncer, o mensageiro da morte. Como sempre, sorrateiro, sobre o que queres falar? E Jehu nesse momento dizia: um momento, grande mestre. Sileno, o que você quer dizer com Atena está incompleta? E o cavaleiro de Câncer então responde: tenha calma, boneco de neve. Eu acredito que o seu sonho tem muito a ver com o que eu vou dizer. Sendo bem direto, eu acredito que nesta Guerra Santa, tanto Ares como Atena estão com problemas bem sérios. Quando você citou duas torres incompletas, isso me fez pensar sobre desvantagens. Assim como Atena não possui em mãos Nike, Ares também tem um grande problema. Desde os tempos mitológicos,
Ares foi gravemente ferido no peito por uma misteriosa arma. Atualmente, essa é a mesma que Athena usa na ausência de Nike. Aquela menina não é genuinamente o corpo de Athena. Então, seguindo a lógica do seu sonho maluco, o fato do símbolo de Nike estar incompleto pode significar que o espírito de Athena não possuiu completamente aquela garotinha. Geru de Aquário dizia: Athena não surgiu em seu corpo original, porque ele foi destruído. Então a única forma de renascer seria tomando um corpo humano. E também temos ciência de que Nike sempre está ao lado de Athena. Eu odeio admitir isso, mas você deve estar certo. Sileno diz que é isso mesmo, e o grande mestre se pronuncia. Em suma, Nike está ausente, pelo fato de Layla não ter incorporado totalmente o espírito de Athena, é isso? E Sileno então responde que sim, mas aqui eu gostaria de mudar um pouco o assunto, pois algo está me incomodando bastante. Em meus aposentos, como vocês devem saber, eu sou o único capaz de ir até a fronteira do mundo dos mortos, o Yomotsu Hirasaka. Eu venho percebendo uma movimentação incomum no Yomotsu. Recentemente, uma energia estranha está atravessando a entrada do mundo dos mortos. Essa energia está sendo enviada a partir do mundo dos vivos, e isso é muito estranho. O grande mestre do santuário então dizia: estão enviando energia a partir deste mundo para o mundo inferior. Por que fariam isso? O que poderia ser? Quem estaria fazendo isso? Silene então fala: eu também adoraria saber mais sobre isso, grande mestre. Resumindo, eu não posso atravessar para além do Yomotsu, então você precisa de alguém que possa acessar o mundo inferior. Eu estou com a leve suspeita de que Ares esteja por lá. Nesse momento, Geru de Aquário se pronuncia: estando gravemente ferido, seria lógico estar escondido em um lugar assim. Se tudo for como você disse, Leno, seria uma enorme vantagem atacar Ares antes de sua total recuperação. Grande mestre, eu sei de alguém capacitado para isso. Entre os vivos, ele é o único capaz de acessar o mundo dos mortos. Estou falando do Cavaleiro de Virgem. O grande mestre Shiryu então responde: entendo. Se o que dizem é verdade, não podemos desperdiçar tal oportunidade. A vantagem seria preciosa. Muito bem, isso é um assunto de extrema urgência. Sei que você deve estar escutando isso, Rieiro. E assim o misterioso Cavaleiro de Ouro Rieiro responde: atentamente, meu grande mestre. Sendo assim, Shiryu te passa a ordem. Esta será a sua missão. Descubra o que está acontecendo no mundo inferior imediatamente. Aquele é Rieiro de Virgem que dizia: se esta é a vossa ordem, grande mestre, este servo do Altíssimo irá atender o vosso pedido. Pois bem, galera, infelizmente esse é o último capítulo lançado de Gold Sun Ares Chapter. Depois disso, o autor parou com a obra, e isso já faz alguns anos. Bom, pessoal, esse foi o capítulo final de Gold Sun Ares Chapter. Espero que vocês tenham gostado. No mais, obrigado por assistir o vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?